Próxima parada, estação entrevista. Uma polêmica no estado, uma polêmica no país, uma polêmica aqui envolvendo a deputada Ana Caroline Campanholo, do PSL, que resolveu criar uma polêmica pedindo que estudantes denunciem professores depois que o presidente foi eleito, Jair Bolsonaro. Isso acabou fazendo com que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, viesse a público manifestar repúdio às manifestações que sugerem a denúncia da exposição de pensamentos políticos sociais e identificação de professores aqui no estado. Nós estamos em contato com o Dr. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, OAB Santa Catarina, para falar um pouco sobre este assunto. Dr. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição dos seus ouvintes e de ti, meu caro. Pois é, a OAB não recebe com bons olhos isso que está acontecendo no país, né? Mas partiu de Santa Catarina. É uma vergonha para o estado de Santa Catarina, é uma medida absolutamente absurda, porque converte os alunos num processo educacional em censores dos seus próprios educadores. O aluno está lá para aprender numa relação democrática, dialógica. Se há abuso, se há proselitismo político por parte dos professores, cabe ao Ministério Público, às autoridades constituídas desse país, tomarem as providências cabíveis. Obviamente que a OAB não é a favor de qualquer tipo de doutrinação político-partidária ou ideológica, seja da esquerda, seja da direita, mas a proposta da ilustre eleita, não é? Que não é ainda deputada, ela não tomou posse, é um disparate total e lembra o que foi feito na China comunista com a Revolução Cultural, em que as autoridades, professores, eram humilhados pelos alunos de modo a propagar a nova doutrina comunista. Mais do que isso, ela instaura um bebedorismo juvenil, não é? Acobertado pelo anonimato. A Constituição brasileira é clara, a liberdade de expressão e manifestação é livre, vedado o anonimato. E é uma coisa muito cruel, porque ela inverte o processo educacional. São os professores que ficarão à mercê, que ficarão sob suspeita, não é, de seus alunos. É algo antipedagógico, é algo inconstitucional, e o presidente Brincas e sua diretoria tiveram a lucidez de denunciar isso publicamente. Essa é uma afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção integral que deve o Estado, a sociedade prover para os alunos. Veja que a posição da ordem é muito clara sobre esse assunto. Nós precisamos proteger as crianças, sim, mas se há abuso, se há doutrinação, há autoridades constituídas para isso, há o Ministério Público, há o Conselho Tutelar, enfim, há meios para tanto. Agora, inverter o processo pedagógico, criar um bebedorismo juvenil, não é? Colocar os professores na condição de réus é um disparate, é algo que precisa ser denunciado, não é? E não tenho dúvida que o Ministério Público deve tomar as providências cabíveis na órbita das suas atribuições. Eu vejo com muito perplexidade esta proposta dessa senhora. Claro, doutor Marcelo, independente do vitorioso, né? Tanto para um lado como para o outro, isso vem totalmente ao contrário do que se prima dentro de uma sala de aula, né? Exatamente. O que o professor cabe fazer é ensinar o conteúdo que é exigido pela legislação. Ele pode ter até, eventualmente, uma opção, isso pode integrar a discussão na escola, não é? Isso não é problema nenhum, isso faz parte da produção do conhecimento, faz parte da transmissão do conhecimento. Até porque cada professor vai dar a sua aula, obedecido os conteúdos nacionais, né, de acordo com a legislação, de acordo com o seu local de fala, com as suas experiências, com as suas com a sua vida, não é mesmo? E isso pode trazer
um ambiente macartista, um ambiente de caça ideológico aos professores, e inverte a hierarquia que deve existir na sala de aula. É o professor que ensina, ele é autoridade na sala de aula, não é o aluno que deve investigá-lo, que deve colocá-lo sob suspeita. Isso, acima de tudo, é antipedagógico. Nós estamos invertendo a ordem das coisas, né? Mas, claro, o presidente Brincas deixou claro que a OAB, obviamente, não se compadece de qualquer doutrinação religiosa, filosófica. E há uma outra questão também, veja, eu sou católico, não é? As minhas filhas estudam num colégio católico. Obviamente é uma opção que eu fiz, colocá-las num local em que vai haver um conteúdo destinado a crianças católicas. Não é? Perfeito, agora, imagina se os filhos desses pais que colocaram porque ela não faz distinção entre colégio público, privado, entre universidade, primeiro e segundo grau. Quer dizer, é algo impensado, irresponsável, não é? E deve ser apurado pelas autoridades competentes. O meu único consolo é que essa senhora, que parece que era professora, também deixou de ser, enfim, tentou uma vida acadêmica, mas não teve sucesso, não está na sala de aula. Eu acho que ela faz menos mal às crianças no parlamento, não é? Do que dentro da sala de aula. E, acima de tudo, é um descompromisso, um descrédito, uma classe que é extremamente sofrida, como os professores que estão lá. Eu sou advogado, tenho um mestrado em Direito Constitucional, faço meu doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e devo tudo aos meus professores. Nós precisamos de respeito à classe dos professores e não colocá-los sob suspeita como essa senhora o fez, não é? Generalizando de uma forma injusta, de uma forma desagregadora do tecido social e desestruturante da relação pedagógica, da relação aluno-professor, uma proposta que é realmente algo inaudito e que é uma vergonha para Santa Catarina ter vindo daqui. Independente de eu ter votado em A ou B, a proposta no que diz respeito à obrigatoriedade do Estado de proteção integral da criança e do adolescente, ela é um disparate, na minha opinião. Dr. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira e a posição da OAB Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Eu que agradeço a atenção, uma boa tarde.